Israel,
Obrigado porque mais um dia se findou e podemos estar aqui para ouvir mais da Tua Palavra. Que o Senhor venha ser presente aqui neste culto, que o Teu Santo Espírito venha abrir o nosso entendimento para compreender cada dia mais aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Obrigada, Senhor, porque nossa família está com saúde. Obrigada porque mesmo aqueles que não vieram aqui, o Senhor tem cuidado. E obrigada porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus te agradecemos e pedimos. Amém. Shane Nichols é um homem que esteve passando de fora para dentro da cadeia por muitos anos. Depois de sua última prisão por roubo, Shane estava determinado a mudar sua vida. No entanto, ele sabia que não seria fácil com seus antecedentes criminais, que o atrapalhavam tanto para encontrar trabalho como sendo aceito em uma nova comunidade. Mas, desta vez, Shane tinha motivos para acreditar que as coisas poderiam ser diferentes. Enquanto estava na prisão, ele conheceu Jeffrey Cobb, um homem que também havia cumprido pena, mas encontrou seu chamado e fé em Cristo enquanto estava encarcerado. Jeffrey conhecia por experiência própria a luta de encontrar trabalho e moradia após a libertação e sentiu-se chamado a ajudar os ex-presidiários com suas necessidades mais urgentes, emprego e um lugar para morar. Após sua libertação, Jeffrey cumpriu sua promessa a Deus e fundou o Shelter from the Storm, algo como abrigo da tempestade, um lar de transição que fornece abrigo para 4 homens por vez, juntamente com um serviço de paisagismo que fornece emprego para ex-criminosos. Shane foi um dos abençoados que recebeu a ajuda de Jeffrey e recebeu um lugar para morar e um emprego na empresa de paisagismo. Infelizmente, a maioria das prisões americanas carece de programas para treinar seus presos em habilidades úteis e honestas, deixando muitos deles com opções limitadas depois de serem libertos. É aqui que entram pessoas como Jeffrey e James Sellers. James, o fundador do programa, desde a adaptação com uma sede em Nashville, chamada Ephesus House, mudou sua própria vida na prisão e agora opera 4 instalações que atendem 28 homens, com uma lista de espera de mais de 200. Ephesus é uma palavra grega que pode ser traduzida como liberdade ou redenção. Podemos ver um exemplo em Lucas, capítulo 14, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Ephesus House oferece aos homens libertos as habilidades para ter uma vida honesta e bem-sucedida fora da prisão. Junto a essas habilidades, também estão programas de prevenção de recaídas e aulas de modificação de comportamento e controle da raiva. Este programa, juntamente com outros similares, está mudando muitas vidas para melhor. O pacto é um tipo de oferta que é dada regularmente, como uma porcentagem prometida da sua renda, toda vez que você tem uma bênção ou aumento, e é dada junto com o seu dízimo. Sempre que você permitir que sua oferta de pacto seja distribuída conforme sugerido pelo plano de ofertas combinadas, parte do que você der sempre ajudará a apoiar programas como esses, que ajudam homens e mulheres que saem da prisão e precisam de assistência para estabelecer uma nova vida dentro do amor protetor de Deus. Mas, além disso, um amplo espectro de outras iniciativas, ministérios e instituições missionárias aprovadas em sua região e em todo o mundo será apoiado ao mesmo tempo. Investir na obra de Deus é uma maneira de fazer uma parceria com Ele para acelerar a sua vida e impactar positivamente na vida daqueles que mais precisam. Que possamos colocar nossos desejos em último lugar e primeiro Deus. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês essa noite. E hoje eu estou até meio tenso agora, porque o pastor ali vai casar com o que eu vou falar aqui agora, que é sobre medo. Quem tem medo? Quem de vocês tem medo? Todo mundo tem medo. Obrigado. Eu acho que todo mundo aqui tem medo, né? Alguém quer falar um dos medos que tem? Quem quer contar? Medo. Quem tem medo de rato? Tem medo de barato.
O medo, infelizmente, o medo ele faz parte da nossa vida, né? Da nossa fraqueza humana, vamos dizer assim. E infelizmente nós temos medo. E é interessante uma coisa que eu vi na internet esses dias, eu nem sabia. Na Bíblia tem escrito 266 vezes a palavra não temas ou não tenha medo. E é interessante, o que eu achei interessante 266 não, desculpa, 366. E o que eu achei interessante é que, contando com o ano que tem o ano bissexto, dá 366 dias. Então, para todos os dias, Deus fala: não tenha medo, não temas, pois eu estou contigo. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje eu vou falar sobre uma pessoa muito conhecida na Bíblia. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 21, e vamos ler a partir do verso 10. O famoso rei Davi. Samuel 21, 10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gade. O medo ele nos faz fazer coisas que às vezes é fora do comum, fora do normal. O medo ele coloca sentimentos em nós que faz a gente fazer coisas assim que a gente nunca faria sem o medo, nunca faria, jamais faria. Aconteceu que Davi estava fugindo do rei Saul, né? Saul ele sabia que Davi tinha sido ungido rei, então então Saul começou a perseguir Davi. E a gente lê depois no decorrer do 1 Samuel até o início do 2 Samuel, até a morte de Saul perseguindo Davi sem parar. E teve esse momento aqui que Davi ele sentiu medo. E aí ele foi para onde? Quis fugir do rei inimigo. Imagina só o que o medo nos faz fazer, né? Então Davi chega ali, ele vai até o rei Aquis, rei de Gade. Continuando aqui no verso 11. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E eu acho muito interessante isso, porque Davi ele chega, os servos do rei Aquis chegam e reconhecem Davi. E é interessante que Davi ainda não era rei, mas os servos de Aquis já chegam e falam para ele: esse daí não é Davi, que é o rei da terra? Davi nem tinha sido rei, ele tinha sido ungido rei, mas ele ainda não era rei. E o que eu acho interessante é que os seus inimigos, os nossos inimigos, eles veem coisas em nós que nem nós mesmos conseguimos enxergar. Você vê que interessante? Os servos do rei Aquis, eles chegam e falam: esse daí não é o rei Davi, o rei da terra? Davi não era rei, mas os inimigos reconheceram ele como rei. É interessante que muitas vezes na nossa vida nós não reconhecemos em nós mesmos as coisas que Deus colocou, propósitos em nossa vida, que Deus colocou em nosso coração, e para a gente ser algo grande que Deus quer nessa terra, nesse mundo. Nós não vemos em nós, mas as pessoas enxergam mais em nós do que nós mesmos. E aqui é interessante que o medo de Davi fez ele fazer uma loucura, que era ali se unir e procurar abrigo com o rei Aquis. Continuando aqui no verso 12. Depois que os servos do rei Aquis disseram que reconheceram ele, disseram até mesmo que ele era rei, Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo do rei Aquis, o rei de Gade. E olha aqui mais uma vez o que o medo faz com uma pessoa fazer. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido. Eu vou ler aqui nessa outra versão aqui, que ela fica um pouco mais fácil da gente entender. Está no 12.
Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gade. Por isso, na presença deles, ele fingiu estar louco enquanto esteve com eles. Agiu como louco, riscando as portas da cidade. Lá, uma outra versão fala que ele começou a riscar os portões assim com as unhas, né, raspando assim, e deixando a baba escorrer, a saliva escorrer pela sua barba. Aquis disse aos seus conselheiros, o rei Aquis: vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui para mim? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? O medo ele faz a gente fazer realmente loucuras. Davi ele estava com tanto medo que ele falou: olha, o pessoal me reconheceu aqui, eu já derrotei algumas pessoas aqui nesse reino. Se eu não me precaver fazer alguma coisa aqui para sair daqui, eu vou acabar morrendo aqui. Escapou de Saul e caiu nas mãos de Aquis. Depois disso, lá no 22, e aqui começa o tema onde eu quero chegar para vocês. Capítulo 22, verso 1. Davi retirou-se dali. Em outras versões está escrito assim: e Davi fugiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando viram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Verso 2: ajuntaram-se ele e os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Muitas vezes nós tentamos com as nossas próprias forças, com as nossas próprias ideias, tomar atitudes ou querer fazer coisas que não é bem o desígnio de Deus. Deus ele tem um plano para cada um de nós. Ele tem um plano para cada um de nós. Só que muitas vezes nós demoramos muito para entender, muito para compreender esses planos, e começamos a tomar atitudes pelas nossas próprias forças. E é nesse momento que Deus, no momento que se fecham todas as portas para a gente, no momento que tudo dá errado, aí que Deus, parece que Deus, eu acho que Deus deve pensar dessa maneira. Já cansou? Cansou de tentar? Cansou de fazer o que você queria fazer? Será que agora eu posso fazer? Será que eu posso tomar as rédeas nas minhas mãos? Eu imagino que Deus deve pensar algo parecido, né? Porque Deus ele sempre age dessa maneira. E eu falo uma coisa para você: eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas se todas as portas estiverem se fechando, pare um pouco, pense que Deus quer agir na sua vida. Quando tudo está dando errado, quando tudo está de ponta cabeça, eu acho que Deus ele está querendo agir na sua vida. E o que nós devemos fazer é deixar Ele agir, deixar Ele tomar as rédeas em suas mãos. E aqui para Davi, o que eu achei interessante também é que as pessoas que vieram para ele eram os endividados que contam ali, os amargurados de espírito. Imagine todos os rejeitados da nação. Ninguém nem queria saber dessas pessoas, ninguém queria saber deles. Eram os rejeitados, os amargurados, os endividados. Você já esteve com uma pessoa endividada, uma pessoa bem endividada mesmo, ou uma pessoa amargurada? É uma pessoa que só reclama, não é verdade? Você ficar do lado de uma pessoa amargurada, você até pensa assim: já chegou fulano, não aguento mais esse fulano reclamando da vida. Você conhece gente assim? Aqui eu tenho certeza que não tem nenhum desses, tenho certeza. Amém? Amém. Mas estar com pessoas amarguradas de espírito é um peso, não é um peso. E Davi ele se fez chefe justamente dos amargurados de espírito, dos endividados, daqueles que a sociedade rejeitava, que ninguém queria. Davi foi ali e abraçou eles. E Davi se escondeu nesta caverna, a caverna de Adulão. E é interessante que aqui começa o reinado de Davi sem nem ele mesmo saber. Como eu falei, no momento que você desiste de tudo, que você tentou todas as coisas e esquece, não vai dar mais. Davi fugiu
E ali Deus começa um propósito na vida dele. E aqueles homens, aqueles 400 homens, se inicia o reinado de Davi sem ele nem mesmo saber. Davi ainda não era rei, mas se você acompanha 1 Samuel, aqueles homens, eles foram homens muito importantes para o início do reinado de Davi. Aqueles homens, eles passaram a amar tanto Davi e a confiar tanto em Davi, que eles começaram a fazer coisas que eu acredito que um rei comum nem tinha esse privilégio. Para vocês terem ideia, eu acho que vocês já ouviram essa história. Teve uma vez que Davi suspirou, falou: que vontade de beber aquela água do poço, eu acho que era lá de Belém, se não me engano. Só que onde tinha aquele poço estava dominado pelos inimigos dos israelitas, então não tinha como ele ir lá beber água. Mas ele só suspirou. Alguns dos seus guerreiros que estavam ali ouviram o que Davi falou. Chegaram assim e falaram: você ouviu que Davi suspirou ali, que ele estava com vontade de beber aquela água lá daquele poço? Vamos lá pegar essa água para ele. E aí juntaram alguns homens e foram até esse poço, e com muito cuidado foram lá no meio do povo, dos inimigos de Israel. Chegaram com muito cuidado ali naquele poço, foram lá e pegaram um balde. Eu acho, imagino que deve ter chegado uma jarra bem cheia de água. Chegaram a encher aquele balde e levaram para Davi. E chegaram lá diante de Davi e falaram: Davi, você tinha suspirado que estava com vontade de beber essa água, da água lá do poço. Entregamos aqui para você uma jarra para você beber essa água. E é interessante que Davi tem um coração tão contrito, um coração tão temente a Deus, um coração tão obediente, que ele olha aquele jarro de água e ele fala: vocês arriscaram a vida de vocês para me trazer essa água? Eu não sou digno disso. Eu não tenho como eu beber essa água. Isso aqui é muito para mim, eu não mereço isso. E Davi, ele faz uma das coisas que talvez para nós, não para nós, porque nós entendemos o significado disso, mas talvez para as pessoas daí fora pareça ser uma loucura, ele simplesmente pegar um jarro de água e jogar fora. Parecia que ele jogou fora, aí derrubou no chão toda aquela água. Mas não é que ele estava jogando fora a água, ele não estava sendo ingrato. Na verdade, ele falou: sou indigno disso aqui, eu vou oferecer essa água aqui para Deus, e eu não sou digno. E ofereceu aquela água para Deus, derramando aquela água. Então aqueles homens, eles foram muito importantes para Davi, e no seu momento de medo, no momento de angústia, aqueles homens estiveram ali com ele. Teve um outro momento também que eu queria pontuar aqui, que teve uma vez, vocês me perdoem se eu me esquecer de algumas coisas, ele estava lutando com um gigante, se eu não me engano, e aí era um gigante, eu acho que não era um gigante igual o Golias, mas era um gigante também, só não lembro de onde que ele era. E Davi estava quase para ser morto, chega um soldado ali e vai lá e consegue e mata aquele homem. E desde então o seu exército de Davi chega para ele e fala: Davi, você não pode mais ir nessas batalhas assim não. Você é a nossa luz, você é a lamparina aqui do povo, então você não pode mais lutar essas guerras muito perigosas. E desde então Davi ele não participava mais dessas guerras que eram mais perigosas, E Davi ele, então se tornou a luz para o povo, luz para aquele povo perdido, para aquele povo que é os endividados, os amargurados, aquelas pessoas que eram os rejeitados. E Davi ele se tornou a luz deles. A contrição de Davi era tamanha que ele chega em um momento, ele teve a oportunidade de matar o rei Saul ainda. Saul ele estava ali no momento, estava no acampamento ali dele, ali em busca de Davi. Davi chega ali com 3 homens, não, com um homem, ele mais um homem. Ele vai até o acampamento e vê a lança que estava espetada assim no chão, do lado de Saul, bem perto da cabeça dele. E ele vendo aquela lança, e tinha um jarro do lado do rei Saul também. O homem que estava com Davi chega para ele e fala: Davi, Deus entregou o homem nas suas mãos, olha aí o seu inimigo, o rei, você pode ter a oportunidade de matar ele agora. Davi chega e repreende aquele homem e fala: ai de mim tocar no ungido do Senhor.
Imagina só o rei Saul querendo matar ele, caçando, querendo matar ele de todo jeito, e ele chega simplesmente e fala: ai de mim, tocar no ungido do Senhor. E assim você vê no decorrer, se você lê 1 Samuel, você vai lendo assim, você vê em todo momento. Teve outro momento que na caverna Saul estava ali, Davi pega e rasga um pedaço da capa dele, e também os servos dele falam para Davi, né? Vamos matar ele aqui agora. E Davi fala: não vou tocar no ungido do Senhor. E Davi não tocou em Saul, e Saul, Deus que deu o fim, né? O fim para Saul, que infelizmente ele ficou contra Deus, e Deus conseguiu dar, e Deus fez o fim para Saul. Mas Davi não sujou as suas mãos, não tocou no ungido do Senhor. Então, o que eu quero te dizer essa noite: Deus, ele tem planos grandiosos para cada um de nós, para cada um de vocês. Infelizmente, o medo nos atrapalha de atingirmos esses grandes sonhos que Deus tem na nossa vida. Davi, ele teve medo, assim como muitos na Bíblia tiveram medo. José, o próprio Moisés, o próprio profeta que matou os 400, Elias. Imagina só, Elias foi lá e matou 400 homens ali dos sacerdotes lá do Baal, e ele teve medo de uma mulher. Então, o medo, ele infelizmente faz parte da humanidade, decaída. Mas uma coisa que você tem que guardar, uma coisa que você tem que gravar: você pode ter o sentimento do medo, mas você não pode permitir que o medo te paralise. Você não pode permitir que o medo deixe você não fazer as coisas que Deus planejou na sua vida. Deus tem grandes coisas para você, e se você permitir que o medo te alcance, que o medo te paralise, aí sim você foi um derrotado, infelizmente. Então, por isso que Deus diz: não tenha medo, não temas, porque eu estou com você. Você pode sentir ainda, né, aquela parte carnal, aquela parte humana batendo ali, dando aquele medinho, aquele medo, mas siga em frente com coragem, porque tenha certeza que quanto mais você caminha com Deus, mais o medo ele vai sendo derrotado. Amém? Amém. Tinha mais uma parte aqui. O medo, ele eu já senti medo tantas vezes, e o medo já quase me atrapalhou algumas vezes. Tem muitas oportunidades na nossa vida que a gente deixa de aceitar pelo medo. Já aconteceu com você? De aceitar oportunidades por causa do medo? Já. E por isso que Deus dá a segunda chance. Por isso que Ele dá outras oportunidades. Uma coisa interessante de Davi, que eu acho muito interessante: por que Davi era segundo o coração de Deus? Davi era um homem pecador, como cada um de nós, todos nós. Mas o que acontecia? Davi, ele pecava muito, e ele pecou muito. Pode ser que ele pecou mais que todo mundo aqui. Mas uma coisa interessante é que quando Deus o repreendia, ele não fazia mais. Davi, ele podia pecar, ele podia errar, mas quando Deus repreendia, ele não caía no mesmo erro. Ele podia errar em outras coisas, mas na mesma coisa ele não errava mais. E ele se constrangia verdadeiramente diante de Deus, e via e reconhecia o seu pecado. Então, que cada um de nós tenhamos em mente que pecar, infelizmente, faz parte da nossa carne, da humanidade, mas o pecado e o medo, eles não podem fazer parte da nossa vida. Eles não podem continuamente a gente caindo nos mesmos erros. Deus nos dá a segunda chance, sim, e Ele dá para cada um de vocês uma segunda chance, uma terceira chance, muitas vezes, uma quarta chance. Tem gente que tem chance até demais, que a gente fica: caramba, quanta chance esse ser humano está tendo aí. A gente vê a história do filho pródigo, né? E a gente fica pensando, né? Nossa, aquele irmão mais velho dele lá que reclamou dele, né? Quando ele voltou, o pai o recebeu, fez uma festa. Mas muitas vezes nós somos iguaizinhos o irmão mais velho do filho pródigo.
Muitas vezes nós vemos pessoas que às vezes retornam para a igreja, retornam para Deus, e às vezes essas pessoas que voltaram começam a ter grandes oportunidades, grandes chances ali na casa, né, e começam a ter crescer na casa de Deus, como eu já vi e como deve acontecer mesmo, porque aquelas pessoas realmente se arrependeram, e a gente às vezes fica meio ali olhando, né, meio torto, e aí fala, mas fulano estava pecando até ontem, e está ali na frente, ali cantando, todo mundo ali, né? Já percebeu isso? Sei que ninguém aqui fez isso, tenho certeza. Mas infelizmente às vezes acaba acontecendo, né? E a gente vê aquela história e fala, nossa, que irmão ruim, né? Que não queria perdoar o irmão mais novo que pegou, mas muitas vezes acontece com a gente mesmo. Deus é o Deus das segundas chances, das segundas oportunidades. E eu falo para você essa noite, não tenha medo. Deus Ele te dá mais uma chance. Mais uma chance. Eu queria fazer uma oração especial aqui. E por cada um que está sentindo medo, por cada um que quer uma segunda chance, que anseia por uma segunda chance, talvez uma oportunidade, uma outra oportunidade que você rejeitou, uma oportunidade na sua vida que você deixou passar por causa do medo. E eu quero orar pela sua vida nessa noite, para que Deus traga uma segunda chance, uma segunda oportunidade, e que você seja corajoso, para que dessa vez você consiga executar essa missão que Deus tem na sua vida. Eu peço para vocês virem aqui na frente nesse momento. Eu quero orar por você, pela sua vida, para que Deus dê uma segunda chance para você fazer de novo, para você tentar de novo, e que você saia daqui essa noite com coragem, com convicção, para fazer isso novamente, que está no seu coração. Tenho certeza, lembra aí, traz a sua memória, algo que você tenha deixado passar, algo que Deus colocou nas suas mãos e você não conseguiu executar por causa do medo. Em nome de Jesus, hoje esse medo vai embora. Amém. E vamos pedir a Deus para que Ele traga uma segunda chance para nós. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por estarmos aqui em Sua casa. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor é o Deus das segundas chances, o Deus que nos dá mais de uma oportunidade. Ó Deus, olhe para nós nesse momento, Pai, para cada filho seu que está aqui. Olhe, ó Deus, e veja, Pai, som dos corações, som dos pensamentos, ó Pai. Traga a lembrança de cada um que está aqui e olhe, ó Pai. Olhe para cada mente, para cada pensamento que está lembrando nesse momento das oportunidades que teve em suas mãos, mas infelizmente perderam, ó Pai, por causa do medo, Senhor. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor tire todo o medo, tire todo o medo de cada um que está aqui, meu Deus. Tire todo o medo de cada um de nós, Senhor Deus. Que o Senhor afaste esse medo para bem longe, ó Pai. E que o Senhor nesse momento, ó Pai, coloque uma segunda chance na vida de cada um que está aqui, ó Deus. Que o Senhor traga mais uma vez, ó Pai, uma outra oportunidade. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero que você repita assim: Senhor, me dá uma nova chance. Senhor, me dá uma nova chance. Mais uma vez bem alto: Senhor, eu tenho certeza que Deus está dando uma nova chance, uma nova oportunidade na vida de cada um de vocês. Amém. Louvado seja o nosso Deus. A Júlia vai cantar uma canção agora. Você pode se sentar. Como foi dito aqui, o amor de Deus, Ele lança fora todo medo. E o nome de Jesus, Ele é tão poderoso, às vezes nós não temos noção de quão grandioso é o nome de Jesus. E eu gostaria que
a nossa irmã Jaque colocasse o vídeo, pode colocar aqui para a igreja cantar junto. Vamos nos testificar novamente sobre este nome maravilhoso que Deus disponibilizou. A palavra de Deus diz que a terra toda está cheia da sua glória. O nome de Deus está aqui, disponível para você. E o Miguelzinho disse que quer cantar comigo, né? Então vamos aproveitar para estimular ele a cantar para o Senhor, que isso é muito importante, né, Miguel? Amém. Glória a Deus. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há nele a autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive eternamente para sempre. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador, Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual, o doce nome de Jesus. Com auxílio desse nome, com o poder desse nome, queríamos sair daqui nesta noite restaurados, revigorados, crendo que não há o que nós devemos temer, porque Jesus está disponível para nós a todo tempo. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há nele a autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor
vocês nessa nova semana que se inicia. Amém. Glória a Deus. Essa é uma semana que nós não sabemos o que está por vir, uma nova semana. Mas Deus deixa uma mensagem para cada um de vocês, para cada um de nós. Não temas. Amém? Se levante e vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por estarmos aqui em Sua casa. Ó Deus, assim como a mensagem de hoje nos ensinou, ó Pai, para não termos medo. E se tivermos medo, Senhor Deus, que possamos recorrer a Ti, ó Deus. Porque eu sei que o Teu amor lança fora todo medo, Pai. Então, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor lance fora todo medo, ó Pai. Que o Senhor esteja ao nosso lado nessa nova semana. E que tenhamos força, que tenhamos coragem, Senhor, para fazer a Tua vontade e a boa obra, Senhor Deus. Essa nova semana, não sabemos o que virá, não sabemos o que está por vir, não sabemos o que irá acontecer. Mas seja o que for, aconteça o que acontecer, que nós tenhamos paz em nosso coração. Em nome de Jesus, leva-nos em segurança até a nossa casa. Que o Seu Espírito esteja sobre cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus abençoe a cada um de vocês. Foi um grande privilégio estar aqui